Dia 12, 12º dia da nossa aventura Kaizen. Perfeito! Estamos aqui novamente. Eu tinha me programado para falar sobre posição recuada, Kokutsu Dashi em japonês, mas eu recebi algumas mensagens solicitando para a gente falar sobre Sagate. Sagate em japonês, trazendo aí para o nosso português, é recuar, ir para trás, dar um passo atrás. Aí vai depender muito da tradução, da forma da leitura que você vai fazer disso aí. Pessoal, todos aqueles princípios dos dois últimos vídeos, no Instagram ficou em dois, eu separei, não tive habilidade para deixar em um só. No YouTube lá está um vídeo só, que é a nossa 11ª aula, ou 11º encontro, 11º diálogo, como você preferir falar. Eu acho que não é uma aula, porque a gente só está trocando informação. Vamos falar o seguinte, quando a gente pensar ir para trás, o que significa isso? Esquiva, dentro das formas de defesa, escapar do oponente, de um agarrão, mudar a direção do golpe com as defesas, com as defesas de braço, alterar a direção do golpe, conduzir essa força para o outro lado, 2. Depois vamos falar, já coloquei nos outros vídeos aí, sobre você atacar antecipadamente, percebeu o ambiente de risco, percebeu, você ataca para parar logo o seu insurgente, aquele que está oferecendo risco a você, ou no caso de uma competição, ataca para não ser atacado, como defesa, marcando o ponto antes e não tomando o ponto, quem está falando aí de competição, karatê esportivo, e na vida esquiva, na parte esportiva também. A gente fala de esquiva, a gente lembra logo, de pendular, de evitar o golpe. Mas se você utilizar enquanto esquiva, pensar em ir para trás enquanto esquiva para evitar o golpe, se caracteriza dentro da esquiva. Perfeito? Como nós estamos tratando da estrutura básica, postura, certo? Então nós vamos falar do Zenkutsu Dashi, que é a base avançada. Em base avançada, que você não vai utilizar ela, você vai usar em postura avançada e não em base, que a base ela vai ser livre, quando você for lutar você vai transitar entre as posturas, você não vai usar uma base ou uma postura avançada, ou uma postura recuada, ou uma postura intermediária, você vai transitar entre essas posturas. Então um bom trabalho de estruturação dessas posturas vai trazer para você o quê? Um arquivo neural, umas gavetinhas de memória no seu organismo, memórias motoras. Essa memória motora, quanto mais você tiver ser Caxias aí, ser metódico, ser detalhista, melhor vão ser essas memórias motoras e melhor o teu corpo vai responder numa situação de risco, numa situação de perigo ou numa situação de competição, de pressão psicológica, de busca por um resultado e tal. Perfeito? Então vamos nos atentar a isso, tá bom? Como eu já disse nos outros vídeos, qualquer dúvida, manda pergunta para mim. Qualquer dúvida, assista aos outros vídeos que você vai conseguir acompanhar as ideias que a gente está colocando. Então a gente colocou bem, a parte de ir para frente, fez a comparação com o patinador, a junção da força, não fazer dois movimentos, não demonstrar o oponente que você está indo, e para trás. Quais serão os detalhes? Primeiro de tudo, qual é o objetivo de ir para trás? Evitar o golpe na região do tronco, na região mais frágil. E quando você vai para trás, você pode ir somente com o tronco, mas aí você já tem que voltar rapidamente com o outro golpe e não criar um espaço temporal para que o outro faça 2 ou 3 golpes. Isso pode ser arriscado, pensando em ir para trás. Tem esquivas para frente, tem inúmeros caminhos, Lembra lá como tem lá na postagem do Kaizen, existem vários caminhos para subir ao topo da montanha. Existem várias linhas de raciocínio. Estamos colocando aqui uma das linhas de raciocínio do método Kaizen. Então nós vamos pensar agora enquanto passada, enquanto deslocamento. Eu vou tentar dar uma ajustadinha aí na câmera para conseguir pegar
o detalhe das pernas, certo? Isso aí, vamos lá, vamos conosco. Ó, então, o que eu quero? Eu quero ir para trás. Se eu quero ir para trás para proteger o tronco e eu levar o tronco apenas durante esse processo, eu posso levar o que a gente chama de ashibaraio, uma rasteira, se eu deixar essa perna para trás. Se o meu objetivo é deslocar e ele abafou a minha distância, tirou a minha distância, já tomou conta daquele meu perímetro de segurança na frente, então o ideal será, pensando na parte estrutural, de postura, enquanto eu ainda estou começando, estou treinando, estou entendendo o movimento, então eu vou para trás com a perna, mostrar de frente, ver se fica legal. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, né, eu vou separar em períodos, mas nós temos que lembrar que sempre vai ser executado tudo de uma vez só. Eu vou estender o joelho, ó, estender o joelho da frente e flexionar o de trás. Eu estava com o joelho da frente, postura avançada, o meu corpo, o meu tronco mais próximo do oponente, eu vou estender e flexionar de trás. Se eu não fizer esse processo, eu vou ficar dependendo do quê? Da força da perna da frente, exclusivamente fazer isso para daí jogar o corpo. Então eu vou fazer o quê? Se eu quero sair do golpe, eu não posso avançar para pegar impulso para ir para trás. Isso não vai funcionar. Aí eu tenho que daí far peso, né, no tronco. Eu tenho que fazer a dinâmica de pôr o peso para ele deslocar para trás. Se eu tiver que fazer isso, o golpe vai vir muito rápido se for um golpe direto, principalmente numa competição, e eu avançar o tronco primeiro, eu vou tomar a pancada lá. Esse não é o meu desejo. Então, pensando no sagatê, o que eu vou ter que fazer então? Ó, transição do peso do tronco, ó. Transição, estendo e flexiono de trás. E depois um coice, né, do fundamento. Um coice no fundamento. Vamos ver se daqui fica legal. Ó, eu transitei o peso, junto com a transição, a passada da perna, sem fazer inclinações laterais, sem fazer desvios do quadril. Lembra que eu estou me movimentando direto para trás, então estendo, flexiono e um coice. Eu vou tirar aí uma distância pequena, mas que já vai evitar o golpe, e eu tirei e já estou com o pé no chão para contra-golpear após a defesa. Nesse caso, o que eu usei como defesa? A esquiva, o distanciamento do corpo. Perfeito? Vamos pôr na borracha, como fizemos com o avanço, com a ida para frente, vamos pôr na borracha para sentir realmente aonde na perna que eu tenho que fazer o recrutamento lá. Então, se você pedir aí para o companheiro segurar, você fazer um garrote com a faixa, ou se você tiver a borracha, então você vai transitar. Transita. Dá para você treinar separadamente, só isso, sem deixar o corpo para trás, o tronco, né? Eu não faço o movimento de perna e inclino o corpo para frente, deixando o corpo para trás. Então, ó, eu estendo, certo? Estendo, coice para trás. E aí você vai fazer esses exercícios de uma forma bem aplicada, bem detalhada. Você vem, faça várias e várias vezes, faça essa transição, trabalhe independente, isoladamente, só o coice, só essa passada para lá, para isso passar a ser o mais natural possível para você. Sensei, como que vai ser na hora de lutar propriamente dito? Eu vou usar isso? Você não pode pensar em usar isso. Isso precisa ser tão bem treinado na parte estrutural do seu trabalho, que quando você for lutar, ou quando você for utilizar uma movimentação, for se utilizar de algo já treinado mais em movimento, né, de forma mais ativa e mais dinâmica, isso vai estar oculto nas suas técnicas, vai estar oculto na sua movimentação, vai ser imperceptível aos olhos de quem estiver vendo você lutar, por exemplo, né? Isso vai estar na parte estrutural dos seus movimentos.
Exemplo, se você treinou legal, não deixar o corpo para trás quando não deixar o corpo para trás quando faz o deslocamento da perna, né? Como eu expliquei anteriormente, não fazer o movimento e deixar o corpo para trás, isso vai automaticamente acontecer durante o duelo lá, durante a competição, durante a situação de rua, que você está querendo esquivar de alguma coisa, porque você treinou com o objetivo já pré-determinado. Qual é o seu objetivo com essa ida para trás? Salvar, tirar o meu tronco dessa situação de perigo. Se você treinou com esse objetivo, isso vai passar a acontecer numa situação dinâmica, numa situação real. Se você não treinou com isso, talvez você tenha perdido tempo, talvez valha a pena você ir para um agachamento, ir para um trabalho de estruturação física, de uma musculação, você vai ganhar mais força na perna. Esses exercícios do Quirón são importantíssimos para criar essa memória, né, motora, e automatizado isso, você não vai mais pensar nisso, isso vai começar a aparecer no seu jogo sem você perceber. Quando isso estiver acontecendo, você está treinando da forma correta. Sensei, eu já estou lutando há muito tempo e percebo que às vezes meu tronco fica para trás, que às vezes eu vou fazer ou para frente, meu tronco fica para trás, eu não pego o tempo legal de golpe. O que está faltando? Voltar lá com o teu sensei, voltar lá, ter humildade de treinar a parte estrutural de postura, de forma bem adequada, de forma bem minuciosa, se questionando o porquê que você está fazendo isso. Legal? Então fica aí o nosso 12º bate-papo aí sobre essas técnicas fundamentais, sobre a estrutura básica, sobre a estrutura de posturas e sobre a forma com que você deve treinar, ou não. Lembrando que nós temos vários caminhos. Perfeito? Sempre importante, se você está tendo dificuldade com alguma coisa muito avançada, volte para o básico. Volte a treinar lá. Estou treinando kata, eu treino kata, competi na kata. Estou tendo dificuldade para vencer no kata, está me faltando alguns. Vem treinar os katas básicos, aqueles que você nem pode fazer na competição, porque você não é competitivo. Treina aqueles, para que você não perca tanto tempo com golpes mais avançados e consiga entender os princípios do teu corpo. Contração, descontração, equilíbrio, compressão e expansão, né? Uso correto da conexão com o solo. Então são princípios aí, respiração, são princípios que não apenas no kata, mas também no comitê vão fazer toda a diferença. Bacana? Vamos nos manter treinando, vamos nos manter focado, que tudo isso vai passar e vamos logo estar juntos novamente. Forte abraço, família Kaizen, muita saudade de todos vocês, mesmo que a gente se fale virtualmente aí, mas a saudade de estar junto, de estar treinando, de estar trocando essa energia é muito grande. Meus amados alunos da Escola do CARI, professora Fabiane, professor tio Felipe, grande abraço a todos, vamos firmes, logo estaremos juntos. Até a próxima, amanhã tem mais.